Ele mudou, hein, gente? Mudou. Aí dá uma olhada. Aí tá animado mesmo. Não estou de acordo com você, pela premissa que demorei. Infelizmente, você não pode venir aos treinos, você não pode ver a condição atlética do Caleri, ele não está em condições neste momento de jogar titular. Ele tem que ter tempo. Vamos a ver. Boa noite, galera. Boa noite. Estou organizando aqui. Estamos organizando aqui. Daqui a pouco a gente... Seja muito bem-vindo a mais uma aula, né? Já estamos aqui. Vamos aguardar o link. Estamos colocando o link nos grupos. Essa semana foi meio corrido, a gente não teve muito tempo de preparar muito material. Essa semana está bem corrida, mas a gente vai fazer aqui o máximo possível para estar levando o conteúdo aqui, né, na nossa semana, nossa série, né? Dr. Paulo responde. Vamos aguardar, ainda faltam 2 minutos, vamos ver se alguém vai entrar, né? Vamos ver se alguém entra, se alguém passa a assistir, né? Então vamos dar uma aguardada aí. Hoje nós vamos falar alguns temas e algumas dicas bem legais referentes a algumas perguntas que surgiram esses dias aqui, né? E até mesmo algumas perguntas que foram feito um levantamento, a gente fez um levantamento aqui, né, de todos os atendimentos que a gente faz, algumas perguntas bem recorrentes, e o pessoal que nos procura no privado também, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas perguntas, essas dúvidas que vêm aparecendo aí, tá? Vamos esperar que mais alguém entre, senão a gente já pode dar início, né? Falta um minuto e a gente já começa a falar um pouquinho aqui sobre a nossa série, né? A nossa série aí, Dr. Paulo Responde. Bom, gente, já é 8h30, eu quero começar sempre às 8h30, para a gente ter até o costume, né? De seguir um horário, já que a gente sempre reclama que marca um horário e nunca começa, né? Então, vamos estar começando aqui. Então, boa noite a todos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo. Estamos aqui no canal do YouTube Criador Pro. Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de dar um like nas nossas lives que são semanais, toda semana, né? A nossa série aqui, Dr. Paulo Responde. Bom, o pessoal que estiver nos escutando, que estiver vindo, quiser deixar alguma pergunta já para a gente estar respondendo, fiquem à vontade, senão eu vou estar fazendo... vou falar um pouquinho sobre algumas dúvidas e algumas perguntas que surgem, né? Que estão surgindo ou que surgem, né? Durante os nossos atendimentos com alguns criadores, né? Então, uma das perguntas que mais... boa noite, criador Unícer. Boa noite. Uma das perguntas que mais o pessoal faz para mim, né? O pessoal mais pergunta, entra no nosso privado e pergunta, é referente à seguinte pergunta. Você legaliza pássaros? Tem como legalizar um animal silvestre? Tem como legalizar minha ave? Eu consigo legalizar meu papagaio? Eu consigo legalizar tal animal? Essas são perguntas bem frequentes e bem recorrentes, né? Então, nada melhor do que essa live para a gente estar podendo tirar essas dúvidas para vocês, né? Então, pela legislação nacional, a legislação que está em vigor, que todos os estados seguem, é proibido a legalização de qualquer animal silvestre,
Então, se você tem um papagaio, se você tem um canário da terra, um curió, um bicudo, um azulão, qualquer animal silvestre, desde réptil, mamífero, qualquer um, e esse animal foi retirado do meio ambiente, quer dizer, ele foi retirado do meio ambiente, não tem, tá, gente? É um tráfico, você vai ficar enquadrado como um traficante de animais, porque você está retirando da natureza um animal que não é oriundo de criação em cativeiro, que a gente chama criação ex situ, né? Que pode ser tanto de um criatório comercial ou em ambiente doméstico, né? Já que para os animais silvestres nós temos, para a categoria de passeriniformes, nós temos os CISPAs, né? Que permite o criador amador ter animais silvestres legalizados. Desde que ele já adquire esses animais ou ele consiga esses animais legalizados, ele pode tirar filhotes e, a partir desses filhotes, serem todos legalizados. Lembrando que quem é criador amador CISPAS, de passeriniformes, não pode comercializar, ele pode doar, ele pode trocar com outros criadores para melhorar seu banco genético, mas vender é proibido. E a criação comercial, aí sim você pode criar, reproduzir e comercializar os animais que você cria. Então, não existe nenhuma possibilidade de, se você tem um animal silvestre, de você legalizá-lo. Legalmente, se você procurar qualquer órgão ambiental, procurar qualquer local dizendo que você tem um animal silvestre, você queria legalizá-lo, você vai acabar recebendo um processo, uma multa, um ato de infração e vai acabar perdendo o animal. Pode acontecer dois casos bem distintos e bem raros de se acontecer, que você pode pleitear o dar sorte, né, de conseguir ter o seu animal legalizado. Mas, na verdade, uma delas você ainda vai acabar recebendo um processo, você vai receber uma multa, mas você pode continuar com esse animal para a vida toda. Qual que é esse caso? Você ser como diz, visitado por um órgão fiscalizador, né? E durante essa visita ser constatado que esse animal silvestre não tem nota fiscal, que ele não é legalizado, e as pessoas verificarem que o animal está em boas condições, no ambiente muito bom, bem cuidado, bem alimentado, com gaiolas boas, boa limpeza, e esse animal faz muito tempo que está dentro da família, eles vão te autuar, vão te dar, né, vão prescrever um ato de infração, vão te aplicar uma multa, você vai acabar recebendo um processo, mas eles podem te deixar você como um fiel depositário desse animal. Porque a gente sabe que em alguns lugares nós não temos grandes centros de reabilitação, setas, etc., que possam estar recebendo animais silvestres, né, oriundo de fiscalização e de apreensões. E quando o animal está muito bem cuidado, em alguns casos bem raros, tá? Não é uma coisa assim, isso pode acontecer, é bem raro de acontecer, você ficar como fiel depositário. Mas lembrando que você já recebeu a multa, você já recebeu o ato de infração e você vai vai responder por um processo. Geralmente você vai ficar com esse animal até a morte dele, mas aí é uma forma de você adquirir, ou você adquirir, não, você ter um documento como fiel depositário e nas próximas vistorias você tem esse documento e aí não tem esse tipo de problema. Uma segunda possibilidade é você ter um animal aí por mais de 20, 30 anos e você conseguir juntar documentos que esse animal está na sua família por mais de 30 anos, né, 20, 25, 30 anos, e você entrar na justiça com mandado de segurança solicitando ser fiel depositário desse animal para você cuidar desse animal até a morte dele. Nós tivemos dois casos recentemente, um de um juiz, né, que conseguiu, ele foi autuado, ele está, né, apesar de ele ser um juiz, ele foi autuado, mas ele conseguiu entrar com processo e ter a guarda desse animal. É um juiz. E um outro caso, uma pessoa, a partir desse caso do juiz,
ela também procurou um advogado e pleiteou uma entrada com um mandado de segurança junto na justiça, apresentando uma série de provas que esse animal ele é bem cuidado, que esse animal ele tem um responsável técnico que cuida dele, que ele tem bem alimentado e que a pessoa gostaria que esse animal ficar como um fiel depositário desse animal, e aí o juiz deu esse documento como fiel depositário para ela. Então, seriam as únicas duas possibilidades, né? Uma, na verdade, você vai ser autuado, e aí você pode acabar recebendo um documento de fiel depositário, e a outra, você acabar entrando na justiça e tentando pleitear a guarda desse animal para você ficar como fiel depositário desse animal. Tá, tem que apresentar uma série de documentos e provas, né? Então, isso é muito comum você ter que fazer toda uma busca, né? E dar sorte, né? Porque você pode ter o seu pedido revogado, né? E, então, tem uma série de cuidados. Se você que está nos ouvindo, que você assiste as nossas lives ao vivo, ou que você que assiste as nossas lives gravadas aí dentro do canal Criador Pro, você não quer criar um animal para comercialização, você gosta de animais e gostaria de ter animais para criar, para cuidar, até mesmo a questão de poder reproduzir alguns animais. Você tem algumas categorias no Brasil que você pode estar se enquadrando, né? Você pode fazer um cadastro junto ao IBAMA como um criador conservacionista, então você vai acabar recebendo animais. Então, o próprio nome diz, né? Conservação da espécie. Aí você tem que montar uma série de projetos, uma infraestrutura, apresentar um projeto de manejo, né? Que você vai reproduzir algumas espécies e vai fazer a soltura, né? Vai ter todo um plano de soltura de algumas espécies. Ou você pode ser enquadrar na categoria de fiel depositário ou mantenedouro. Aí, mantenedouro, que o próprio nome diz, você vai manter os animais que são oriundos de apreensões, né? Então, você vai passar a ser quase um cetas, mas, na verdade, você é um criador mantenedouro. A pessoal te levam, né? Os animais vindos de apreensão para você, e você vai ter esses animais, só que daí o mantenedouro não pode reproduzir. O conservacionista pode. Aí nós temos hoje criatórios para você ser de pesquisa, criatórios científicos, e aí nós temos o criatório comercial, que são as categorias que existem hoje em dia, tá? Então, para quem quer ter e não quer criar, não quer vender, não quer comercializar, você pode estar dando entrada dentro do órgão ambiental nessas categorias. Lembrando que você tem que apresentar uma série de projetos, uma série de documentos, uma capacidade para você poder manter esses animais, recintos, né? Laudos e atestados financeiros que você vai ter condições de manter esses criatórios para você conseguir essas liberações, tá bom? Então, esse é um assunto que sempre cai, é um assunto que todo mundo me pergunta, todo mundo me liga, tem um monte de gente aí na internet vendendo anel, dizendo que legaliza animais, que sai o documento na hora, que esses anéis acabam validando. Isso é tudo mentira, tá? É tudo crime, esses caras são criminosos, esses caras que prometem que legalizam um animal silvestre, isso é mentira, eles são falsificadores. Tome muito cuidado que você vai cair na onda. Esse ano mesmo eu já atendi mais de 10 criadores que compraram papagaios com nota fiscal, de pessoas que se diziam representantes de criatórios comerciais, e essas notas fiscais eram falsas, anel falso, e as pessoas tiveram maior problema com esses animais. Tá? E muita gente me liga, mas o cara está vendendo anel, legaliza. Não legaliza, tá? Não existe essa possibilidade no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro, tá, gente? Animal silvestre, para você adquirir, ele tem que vir de um criatório comercial ou de uma loja legalizada que te venda esse animal. Ou você, que se você quer ser um criador de passariniforme, se cadastre junto ao IBAMA, junto ao CISPAS, e aí você vai passar a ter condições de criar animais passariniformes, né, silvestres legalizados. Lembrando que quando você faz o cadastro no CISPAS, você não pode pegar um animal na natureza e legalizar. Não. Você vai ter que conseguir matrizes legalizadas, ou comprando de criatórios comerciais, ou recebendo de doação de outros criadores amadores. Se você tem esse interesse em ser um criador amador de passarinformes, a gente também faz esse serviço, a gente faz o cadastro para vocês
como criador amador. Se você também quer virar um criador conservacionista, um criador mantenedor, ou outra modalidade de criação, uma orientação, a gente também faz esse serviço se vocês tiverem interesse. É só embaixo aqui na descrição do vídeo, tem todos os links, tem o meu telefone, você pode entrar em contato que a gente vai te dar todas as informações. Bom, aqui nós temos duas perguntas. O criador Nícer perguntou: opa, boa noite, será que tem como comprar um casal de cacatua pagando? Não tanto, é muito difícil, tá, gente? Cacatua, dependendo da espécie, elas são caras, o pessoal que tem legalizadas tem todo um manejo, um trabalho, são animais, assim, eu já vi assim, gente conseguir comprar cacatuas aí por 8, 9, 10 mil reais de pessoas, de criadouros, que às vezes estão disponibilizando alguns animais, mas por esse preço, dificilmente você não vai pagar em torno de 25 a 30 mil reais, até 40 mil reais um casal de cacatuas, tá? Criador Unice, já pensou em ter um aras? Aras para cavalo? O que é aras do que você está falando, Unice? Exato. Eu ter um aras? Não necessariamente, né? Mas eu tenho um centro de visitação de aves lá no meu criatório, né? Ele tem uma questão de exposição, né? Então, o que você quer estar falando? Pensar em ter um... Se eu quero ter um aras? Não, eu não tenho essa pretensão. Eu gosto muito de cavalos, tenho até lá no sítio, na fazenda, alguns para me poder andar, mas não com essa ideia. Desculpe aí. Eu sei que aras é um negócio que dá bastante dinheiro também. Seu Atenágoras, boa noite a todos. Cheguei há pouco, atrasado. Sem problema, seu Atenágoras. A gente está falando aqui, ou respondendo, né, uma das perguntas que falando referente aos animais, né? Se tem como legalizar um animal silvestre que eu tenha? Não. A pergunta aqui, qual é o nome do meu criatório? É Criador Pro. Criador Pro é o nome do meu criatório e ele tem na verdade, o meu nome do meu criatório é o meu nome, tá? Eu não tenho um nome assim, um nome fantasia, né? Eu chamo de Criador Pro ou Criatório Poguba, tá? Mas assim, o meu criatório ele não tem site, não tem divulgação. Já até respondi a algumas pessoas referente a isso, porque o meu intuito não é venda para o mercado nacional, e sim para venda para o mercado internacional, tá? Eu trabalho com venda, com exportação, tá? E eu tenho até 2024 praticamente todos os meus filhotes já estão reservados, tá? Eu tenho uma lista de espera gigantesca aí. Então eu acabo não divulgando muito, porque senão há uma procura desnecessária, muita gente querendo e procurando animais, e acabo não podendo atender todo mundo, tá? Mas o site vai ter um novo site, a gente está criando um novo site do criatório para estar colocando ele disponível no ar. Possivelmente ele deve entrar no início de outubro, tá? Esse site vai entrar, a gente vai estar disponibilizando, né, imagens do criatório, vai estar disponibilizando algumas situações, né? Não, do criatório não, só o meu pessoal, tá, gente? Eu não costumo divulgar o meu criatório, não, tá? Por quê? Porque cada um tem o seu interesse, né? Eu prefiro apenas divulgar o meu serviço, o meu trabalho, do que divulgar o meu criatório. O meu criatório é meu, são as minhas aves, quem conhece, quem compra de mim, os meus clientes, eu consigo atender. Eu tenho hoje 7 lojas, eu praticamente comercializo tudo que eu crio nas minhas próprias lojas, né? Então não há necessidade, né? Se você quiser, você pode entrar nas lojas, né? Que é Canários de Cia, o site chama-se canariosdecia.com. E lá você vai ter uma área de aves, onde tem algumas aves nossas ainda disponíveis, principalmente rosela, algumas espécies ainda estão disponíveis lá, tá? Mas vai ter bastante coisa que vai sobrar ainda, eu acho, alguma coisa esse ano de animal para poder postar lá na loja, né, na Canários de Cia. Uma outra coisa muito importante que muita gente me pergunta, né?
como eu faço o serviço de legalização de criatórios, eu também não costumo ficar postando clientes meus, tá, na internet. Eu acho assim, uma falta de respeito você se aproveitar do seu serviço, de gente que já pagou pelo serviço, que já tem o serviço funcionando, e eu ficar colocando essas pessoas como, como propaganda do meu serviço, na verdade. Né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Quem quiser me contratar, quem quiser saber referente a mim, quem me conhece, quem já foi meu aluno de curso, quem sabe como eu atendo, eu sou bem diferente da maioria das pessoas que atendem no Brasil. Eu acho que é um diferencial meu, então eu não preciso ficar quais são os criatórios que você atendeu? Você não pode mostrar? Quais são? Não, não posso, cara. Uma, porque o contrato que eu fecho, eu solicito se eles querem. Eu acho assim, uma falta de respeito estar colocando. E aí todo mundo começa a ligar e fazer um monte de perguntas, um monte de situações, e às vezes o cara que é o criador comercial, ele não quer ser incomodado com isso, porque ele teve a coragem de fazer o processo, de conseguir suas licenças, de conseguir virar um criatório comercial. Ele divulga o seu criatório, ele vende os seus animais, mas ele não quer que outras pessoas fiquem concorrendo com ele. Muitos criadores não querem concorrentes. Por isso que a maioria dos criadores comerciais falam que é muito difícil você virar um criador comercial. Na verdade, não é que seja difícil. Difícil é você tomar a decisão sabendo que qualquer empreendimento, lembrando que você montar um criatório comercial é um empreendimento, é uma loja, é como você abrir um comércio, você precisa de investimento, você precisa dessa parte legal, você precisa de infraestrutura, de condições. Então, montagem de um criatório, dependendo da quantidade de casais, da quantidade de espécies, ele realmente fica caro. Não estou dizendo o processo de legalização, mas a estrutura toda, né? Hoje, um criatório, desde a estrutura, construção de barracões, gaiolas, compra de matrizes, os criatórios, dependendo da quantidade um criatório bom, que realmente é um criatório, assim, que a gente pode dizer um criatório padrão, tem que ter no mínimo aí 20 casais, um barracão bem legal, você vai estar gastando entre 30 e 50 mil reais só de infraestrutura, fora as matrizes, né, gente? E a gente acaba, muita gente me pergunta, mas é caro legalizar, qual é o valor? Até eu falei isso numa das lives, na última live, né, que o Dr. Paulo responde, não é caro. Se você comparar com o que você gasta com um casal de matrizes, né, tem muita gente que vem falar comigo, eu queria legalizar meu criatório, eu tenho uns casais assim, especiais, que eu paguei 7, 10, 15, 20 mil reais, eu andei comprando. Aí, quando você fala que a legalização do criatório é 3 mil, 4 mil reais, acha caro. Mas compra uma matriz, compra um animal caro, compra isso e acha caro um processo de legalização. Se você tem vamos supor, o rapaz esse dia me ligou, eu não vou citar o nome dele, eu quero montar um criatório comercial, eu tenho 50 casais, eu tenho tantas espécies. Eu falei, você montou um criatório, quanto é que você gastou em tudo isso? Eu gastei mais de 200 mil reais já no meu criatório, um pouco mais. E aí, quando eu falei para ele que o serviço saía 5 mil reais, ele achou caro. Mas ele gastou 200 mil para montar o criatório, mas não quer gastar 5 mil para ter o criatório legalizado. Então, gente, botem na cabeça, o preço que vocês estão pagando por uma legalização, com N pessoas, tem pessoas que cobram aí 15, 20, 30 mil reais, é um preço até, eu considero um preço justo pelo trabalho que dá de você fazer tudo certinho. O que eu não acho justo é você pagar um valor exorbitante e a pessoa não resolver o seu problema. Por isso que eu criei, né? Eu já falei para vocês várias vezes, o intuito aqui é estar atendendo da melhor forma possível. Eu tenho uma série de serviços, cursos, o próprio serviço de legalização, fiz com promoção, e quem me procura no privado, eu passo um orçamento. Se você comparar, você vai ver que é muito barato, tá? Então, essa história de é caro, não é caro. É difícil? Não é difícil, desde que você saiba os trâmites corretos, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Se tem mais alguém que tem mais alguma pergunta dos que estão assistindo aqui, né? Ao vivo, ou se tem alguma pergunta em algum lá nos grupos e etc, né? Não, ainda não temos nenhuma pergunta. Então, eu vou continuar. Então, eu já respondi uma referente a se legaliza animal ou não legaliza.
Falei um pouquinho referente a custos, né, e a importância de você estar legalizado. E agora eu vou falar basicamente, referente à infraestrutura, que é uma outra pergunta que muita gente me pede. Muita gente vem para mim e pergunta: o que precisa ter um criatório para o meu criatório poder ser legalizado? Isso é uma das perguntas mais recorrentes também que a gente tem, que me perguntam, né? Eu até já respondi isso, até já falei isso em uma das minhas lives, mas eu vou estar respondendo aí novamente. Qual é a infraestrutura que você tem que ter? Porque muita gente fala assim: eu sou criador, eu já crio, eu tenho meu criatório, tenho assim gaiolas X, Y, Z. Eu fiz igual o fulano, o beltrano, o ciclano, mas às vezes o que você cria amadoramente e o que as pessoas criam no Brasil, que a maioria é criador amador, não são criadores comerciais. Eu sou FOB, isso, aquilo, eu já falei milhões de vezes. Não tenho nada contra FOB, não tenho nada contra ninguém, né? Mas eu acho que tem que entender que aquilo que para um amador, para você criar, para participar de eventos, não é a mesma coisa para conseguir as legalizações. Então, o espaço, tamanho de gaiolas, o que é necessário, recintos mínimos, né, densidade ocupacional por área, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu visitei um criatório comercial lá, o espaço dele é tudo pequenininho, as gaiolas são antigas. Claro, quando é que ele se legalizou? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Naquele período, a legislação permitia aquele tipo de criatório. Hoje não permite mais. Você tem que ter pelo menos uma infraestrutura mínima, né? Quando a gente fala em infraestrutura mínima para um criatório comercial, depende do tamanho do criatório. Quanto maior o criatório, mais infraestrutura você tem que ter de apoio e suporte ao criatório. Quanto menor o criatório, menos estruturas de apoio você precisa ter. Quando eu falo um criatório grande já é um criatório acima de 50 casais. É um criatório grande, né? Já é um criatório bem grande. O criatório aí até 25, 30 casais é um criatório médio. O criatório pequeno é até 10, 15 casais. Tá? Então, existem categorias. Né? Eu mesmo estou fazendo a legalização do criatório Talismã, que ele vai fazer 600 casais. Ele vai começar com 600 casais. Você imagina o tamanho de um criatório desse. Ele está começando do zero, a construção toda do zero. São 600 casais. Então, quanto maior a quantidade de casais, maior é a infraestrutura que você tem que ter. O mínimo que você tem que ter, que a gente fala assim, para você não ter problemas em qualquer processo de legalização, você tem que ter uma área de matrizes, que é a área onde ficam os seus casais, onde vão ficar os animais que vão estar para a reprodução. E ela tem que ter uma série de condições. Gaiolas tem que ser um pouco maiores, a infraestrutura tem que ser um pouquinho adequada para a reprodução de cada espécie. E uma área chamada de berçário, que é onde ficam os filhotes, que podem ser em gaiolas individuais ou podem ser em viveiros coletivos. Aí vai depender muito do seu manejo. Tá? Eu aconselho ter viveiros coletivos para você poder fazer com que as aves, num período, né, elas ganhem força, resistência, até mesmo antes de uma reprodução. Alguns casais que têm problemas de reprodução, é bom você colocar ele em viveiros grandes para eles voarem, que aí isso estimula, né, a produção hormonal para que aconteça a reprodução. Mas você vai ter que acabar em algum momento começando a separar os filhotes para venda, então para adestramento, vai depender da finalidade do seu criatório, né? Se o seu criatório é só tirar filhotes e vender filhotes como matrizes, é um tipo, se é vender animal pet é outro, eu já falei isso várias vezes, tá? E você tem que ter uma cozinha bem planejada, limpa, com geladeira, com equipamentos para poder manter os alimentos, uma despensa boa, armários bons para guardar os alimentos, ou até mesmo uma sala, dependendo do tamanho do seu criatório, câmeras refrigeradas para a questão de frutas e verduras. Você tem que ter uma área de limpeza. Essa área de limpeza ela pode estar dentro do próprio criatório, com uma pia, né, algum local para limpar os utensílios e algumas coisas rápidas, mas você tem que ter uma área de limpeza que é a desinfecção geral que você vai executar em alguns casos.
Então, você tem que ter lá um tanque para deixar de molho, local para você colocar as coisas para esterilizar, ninhos, bebedouros, comedouros. Mas o meu bebedouro ele é um bebedouro automático. Mas você não pode deixar o bebedouro automático a vida toda, você tem que fazer limpeza desses bebedouros a cada 2, 3 meses. É muito importante você colocar produtos para limpar. E aí, nesse período que está fazendo a limpeza, o animal não pode beber água, ele vai ter que ter um utensílio para beber água, aspersores para banho e etc. Né? Então, isso é o mínimo. Tá? Então, uma área de matrizes, uma cozinha bem estruturada, uma área de lavagem e um berçário, onde vão ficar os filhotes nascidos, que tem que ser numa área separada. Alguns criatórios vai ter que ter sala veterinária para atendimento veterinário, você tem que ter uma enfermaria para os animais que ficam doentes ficarem ali, não é a mesma coisa que uma quarentena. Você tem que ter uma quarentena para entrada e saída de animais. Lembrando que a quarentena não é um local onde animais doentes ficam, é onde ficam a verificação do estado dos animais que chegaram e uma verificação dos animais que vão sair, que você vai entregar. Essa área de quarentena ela não pode ficar alojada junto ao criatório, ela tem que ficar numa distância aí de, no mínimo, de entre 20 e 40 metros de distância do criatório principal. Você tem que ter uma maternidade para quem cria psitacídeos, quem cria passarinforme, sabe que algumas mães quebram ovos, não tratam direito dos filhotes. Então, você tem que ter uma maternidade onde tenham chocadeiras, onde tenha UTAs para tratamento manual, para você salvar muitos filhotes e você não perder muitos ovos durante o período reprodutivo. Então, e algumas precisam de uma área de depósito para substituição de equipamentos. Existe uma série de recintos que, conforme você vai aumentando o tamanho do seu criatório, são obrigatórios você ter. Um criatório pequeno precisa ter uma quarentena, precisa ter uma sala veterinária? Não, né, gente? Não há necessidade. Mas você tem que ter uma sala limpa para um atendimento, caso chegue, você tem uma consulta veterinária, alguma coisa, os animais precisam ser vistos, né? Ser separados. Você tem que planejar isso. Tá? A gente nunca pensa que uma doença pode se instalar, ou uma doença chegar com o animal. Eu tive um problema, acho que foi ano passado, 2018, que um pessoal, um aluno nosso de um dos cursos que já se legalizou, já está legalizado, ele comprou uns filhotes e deu circovírus, né? Para quem não sabe, né, o circovírus é aquele vírus que cai a pena, né? Que a pena não cresce, e ele é extremamente preocupante que ele passa, né? E isso é muito importante, você fazer as análises, né? Você fazer todo o cuidado. Então, a infraestrutura do seu criatório, se ele for pequeno ou gigante, você tem que se pensar basicamente em duas coisas importantes: bem-estar do animal. Bem-estar do animal. Então, gaiolas sempre limpas, espaçosas, com enriquecimento ambiental. E aí, quando eu falo em enriquecimento ambiental, não precisa colocar brinquedos ou coisas lá dentro. O correto né? Porque dependendo da espécie, elas são muito ativas, elas interagem muito. Mas a questão alimentar, né? Então, cozinha com alimentos bem preparados, as tigelas bem lavadas, bem esterilizadas, os equipamentos frescos, né? Sem quem trabalha com criação de animais, aves, as sementes juntam fungos, rações extrusadas juntam fungos, e o que mais mata filhotes são fungos que os pais comem e passam para os filhotes. Lembrando que os pais não têm esse problema, que eles têm uma imunidade, o filhote não tem imunidade, ele acaba morrendo, né, com papo duro, com papo cheio, uma série a pinta negra, né, nas aves, uma série de coisas que são fungos que estão basicamente porque você não cuidou do alimento do seu animal, dos comedores, dos bebedouros, das sementes, soprar, passar raio ultravioleta para matar os germes, você tem que dar semente germinada, você tem que dar uma série de coisas. Se eu ficar falando aqui, demora muito para a gente estar falando aí frente a isso, tá? Então, a infraestrutura mínima depende do tamanho do seu criatório, né? Então, por isso que quando muita gente me procura, né? Professor, doutor, o que eu preciso ter no meu criatório? Meu criatório está dentro do padrão, eu preciso saber quanto é que vai custar. Eu preciso saber a quantidade de espécies, a quantidade de casais, porque daí eu vou fazer um cálculo do tamanho do criatório para mim poder colocar, eu preciso dessa sala,
precisa disso, disso e daquilo, para me orientar na melhor forma possível, certo? E eu falo assim, ó, tem que melhorar, tem que pintar, tem que trocar isso aqui, tem que trocar aquilo, porque senão não vai ser aprovado, tá? Então, tem que ser muito bem feito. Então, essa questão dos recintos, para cada criatório, é uma coisa diferente, né? E você tem que adaptar isso, são anos de experiência para você poder adaptar e fazer a melhor forma possível. Deixa eu ver se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, se tem mais alguém que está nos acompanhando, né? Se tem mais alguém aqui que queira fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Aqui a gente já está com 40 minutos de live, né? Nós já estamos aqui, já vai ser 9 horas. A gente começou 8h30, então com meia hora, né? Meia hora, uns 40 minutos de live já. Deixa eu voltar para cá e ver se alguém ainda tem alguma pergunta, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Se não, hoje vai ser uma live mais curta. Não esqueçam de entrar no grupo, né, do Dr. Paulo Responde, deixar perguntas lá, deixar perguntas em comentários. Coloquem comentários, façam as perguntas nos comentários dos vídeos, que a gente vai tentar estar respondendo na próxima live. Então, não esqueça, se você quer saber tudo sobre criação de animais, manejo, legalização, recintos, tudo, quinta-feira é o dia de você poder tirar o máximo de dúvidas, espalhe isso para outros criadores, divulgue a nossa série Criador, que está aqui dentro do canal, né, Criador Pro, em que a gente responde toda quinta-feira, né, o Dr. Paulo responde todos os assuntos. Não esqueça de olhar os nossos links nos comentários, os links aqui na descrição dos nossos cursos, dos nossos serviços. Quem quiser nos contratar, tirar dúvidas, tem o meu WhatsApp pessoal, é só entrar em contato. E não esqueça, toda quinta-feira, Dr. Paulo responde, às 8h30, aqui no Criador Pro. Abraços e até a próxima.